Olá, turminha, tudo bem com vocês? Nós iremos ter uma aula hoje diferente, tá? Eu vou ter uma aula com vocês, vou falar sobre o mestre da sensibilidade. Quem é esse mestre da sensibilidade? Preste atenção. E ao final, vocês irão colocar lá no portal quem é o mestre da sensibilidade. E comente sobre o mestre da sensibilidade, ok? Então vocês vão tentar decifrar aqui, nessa leitura, quem é esse mestre da sensibilidade e vai colocar lá no portal essa resposta, ok? Há mais de 2000 anos, nasceu um homem muito especial, cuja inteligência exalava serenidade e generosidade. Sem derramar uma gota de sangue, mudou o mundo. A história é contada antes e depois dele. Na época em que ele viveu, o egoísmo e o individualismo faziam parte da rotina das pessoas. Cada um procurava apenas seus próprios interesses. O amor e o respeito foram esquecidos. A compreensão e a tolerância eram joias raras, difíceis de serem encontradas. Ele não teve privilégios sociais, nasceu entre animais. Foi perseguido aos 2 anos de idade. Não lhe deram a chance de brincar, correr atrás das borboletas. Por ser pobre, teve de trabalhar duro na adolescência. Foi um carpinteiro. Construía objetos de madeira. Carregava pesadas toras. Tinha calos e bolha nas mãos, mas não reclamava. Trabalhou com martelo, pregos e madeira. Vejam isso. Trabalhou com as mesmas ferramentas que um dia o destruíram. Ele não se sentou em bancos de uma escola, mas frequentou a escola da vida. Nessa escola, ele aprendeu a enfrentar o preconceito, o medo e as fragilidades humanas. Foi um grande aluno, por isso tornou-se um grande mestre. Enquanto entalhava a madeira, analisava o comportamento das pessoas e compreendia as suas dificuldades. Por isso, tornou-se tolerante. Com 30 anos de idade, resolveu revelar seus pensamentos. Era de se esperar que ele fosse uma pessoa agressiva, ansiosa e infeliz, pois atravessou muitas dificuldades desde a infância, mas revelou-se gentil, tranquilo e alegre. A dor lapidou sua emoção e não produziu revolta e desespero, mas tranquilidade. Ricos, pobres, grandes, pequenos, intelectuais, iletrados, enfim, cada ser humano tinha para ele o mesmo valor. Valorizava até os que pensavam contrariamente às suas ideias. Nunca controlava as pessoas. Dava-lhes a liberdade para que elas o seguissem ou abandonassem. Só os grandes de caráter e saudáveis na personalidade promovem a liberdade. Foi um brilhante professor, mas não usava lousa e giz. Todavia, era tão inteligente que as pessoas paravam tudo o que faziam para ouvi-lo. Falava com poesia. Suas palavras colocavam combustível no ânimo das pessoas. Reacendiam sua esperança numa terra em que a vida valia muito pouco.
numa época em que o Império Romano dominava as nações com a mão de ferro e cobrava pesados impostos para financiar a máquina administrativa. Era sociável, gostava de festas e de jantares. Todos queriam dar um jeito de ficar ao seu lado. Também era um fanático contador de histórias. Sua imaginação era fértil, como as terras às margens do rio Nilo. Contava histórias tão interessantes que as crianças e os jovens não piscavam os olhos ao escutá-las. Certa vez, ele criticou o orgulho e a rigidez dos adultos. Disse-lhes que muitos perderam sua capacidade de aprender. Tornaram-se orgulhosos, preconceituosos e autossuficientes. Comentou que eles deveriam ser simples e livres como as crianças. Para ele, uma criança é uma esponja que absorve tudo do meio ambiente e aprende com facilidade. As crianças, apesar de seus problemas, são singelas, não guardam mágoas e se doam com facilidade. Ele lutava contra a discriminação, valorizou os deficientes, os cegos, os paralíticos e os que viviam à margem da sociedade. Os leprosos eram pessoas deformadas, cheias de úlceras, estavam doentes no corpo e solitários na alma. Todos o rejeitavam, dos amigos aos familiares. Todavia, para nossa surpresa, ele fez deles seus íntimos amigos, viveu o patamar mais alto da inteligência emocional. Sua fama era enorme. Multidões o seguiam. De repente, ele parou de caminhar, silenciou-se e deu uma grande lição. As pessoas acharam que ele ia fazer mais um discurso vibrante, mas ao invés disso, teve um gesto surpreendente. Foi em direção a algumas flores. Olhou atentamente para elas e começou a admirá-las profundamente. Abriu a sua boca e, em outras palavras, quis dizer: vocês procuram grandes coisas para ser felizes, mas a felicidade se esconde nas pequenas coisas. Olhem os lírios do campo, vejam como eles são tão belos. Ele ensinou-lhes a arte de contemplar o belo, que é uma das funções mais importantes da inteligência. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Ele quis dizer que nas pequenas coisas, como um beijo, um abraço, um elogio, a imagem de uma flor, se escondem os segredos da felicidade, do prazer de viver. Há miseráveis que moram em palácios, porque não aprenderam a contemplar o belo. Alguns têm dinheiro no banco, mas são pobres de emoção, são infelizes. Quando alguém está no auge da fama, frequentemente se preocupa com aplausos das multidões, com os autógrafos, com os shows e discursos, mas diferente dos famosos da atualidade, ele dava uma atenção especial às pequenas coisas. Você tem feito de um pequeno diálogo com seus amigos um espetáculo aos seus olhos? Responde lá no portal. Você tem tido o prazer de conhecer o mundo dos seus professores, descobrir suas aventuras, suas vitórias, suas derrotas? Respondam lá no portal. Você tem tido o prazer de conversar com seus pais sobre seus sonhos, suas metas, suas frustrações? Respondem lá no portal. Vale ponto, hein? Um grande amigo vale mais do que uma grande fortuna. Independentemente da sua crença,
ou da sua religião, a lição de contemplar o belo, ensinada pelo mestre dos mestres da escola da vida, deve irrigar sua história. Contemplar o belo não é admirar superficialmente as coisas, mas observá-las atentamente. Contemple o belo, não discrimine ninguém, veja a beleza em cada ser humano. Elogie, brinque e dialogue mais. Treine sua emoção para expandir a arte da contemplação do belo. Comece a partir de hoje a observar a grandeza das pequenas coisas, o brilho das coisas anônimas e ocultas. Ok? Espero que vocês venham responder lá quem é esse mestre da sensibilidade e as perguntas que foram feitas mediante essa leitura. No meio da leitura eu fiz 3 perguntas. Responda lá no portal. Um abração para vocês. Até a próxima aula. Saudades. Tchau.